Hoje, uma empresa anuncia o impossível: memória humana editável como arquivo. Cortar, apagar, mover, suavizar. E em poucas horas, o planeta inteiro faz a mesma pergunta: qual lembrança você deletaria primeiro? Vamos assumir a regra exata deste vídeo. A tecnologia funciona. Ela encontra memórias específicas, altera o registro emocional, apaga trechos ou reorganiza sequências. E o procedimento fica barato, rápido e popular. No começo, ninguém pensa em justiça, história ou identidade. Pensa em alívio, vergonha antiga, trauma, luto, humilhação, abandono. Se a memória dói, por que continuar carregando? Pela primeira vez, sofrimento íntimo parece ter porta física. Não metáfora, não tempo, não terapia longa. Uma porta literal, iluminada, com fila na frente. A clínica abre e já não parece clínica, parece fronteira. Gente segurando exame, foto, aliança, bilhete antigo, nome de alguém que nunca conseguiu esquecer. Quando o passado ganha botão, esperar vira outra forma de dor. E então sai o primeiro relato que muda o peso da notícia. Não é euforia, não é alegria artificial. É uma frase pequena demais para o estrago que causa. Eu ainda lembro do fato, mas ele já não manda em mim. Na primeira noite, milhões de quartos vivem uma cena inédita. Gente que há anos não conseguia fechar os olhos sem encontrar o mesmo corredor escuro, o mesmo rosto, o mesmo erro, dorme. E dorme rápido. No dia seguinte, café da manhã parece outra espécie de ritual. Gente que acordava em alerta senta à mesa em silêncio limpo demais. O alívio é real. E é exatamente isso que torna o resto mais perigoso. É aqui que o tema muda de nome. A edição de memória deixa de parecer terapia extrema, passa a parecer infraestrutura moral. Se a lembrança pode ser corrigida, o passado muda de função. Muita gente ficaria melhor rápido, sono voltaria, apetite voltaria, voz voltaria. Mas biografia não acompanha a mesma velocidade. O corpo pode se acalmar antes de a vida entender quem agora está vivendo dentro dele. Para muitas famílias, a cena parece milagre. Alguém volta a rir, a responder, a encostar na mesa sem tremer. Mas o alívio traz uma pergunta desconfortável. O que sobra de você quando a lembrança sai? Em poucas horas, seguradoras, plataformas, clínicas, empresas e governos fazem a mesma conta. Se a memória deixa de travar, sono, produtividade e vínculo, o impacto econômico não é lateral, é sistêmico. Até ontem, trauma era sofrimento. Agora, para milhões, vira problema logístico. Quem edita primeiro? Quem decide gravidade? Quem prova urgência? O passado vira fila, senha, formulário e prioridade. No dia em que memórias viram arquivo, justiça pede chão. Testemunha viu mesmo? Viu e apagou? Viu e suavizou? Viu e reordenou? O depoimento deixa de ser só relato, vira versão. Sala fria. Documento na mesa. Alguém olhando o laudo e perguntando, não como você está, mas por que ainda não voltou. Se existe edição barata, sofrimento começa a ser traduzido como atraso. Quando uma saída existe, empatia corre o risco de encolher. Não porque a melhora seja ruim, mas porque instituições adoram transformar alívio em obrigação. O que ontem pedia acolhimento, amanhã pode virar meta. Adolescente retraído, criança agressiva, mãe em luto, parceiro paralisado. De repente, todo mundo ao redor parece ter uma solução pronta na mão. Em casa, na escola, no pronto atendimento, cuidado vira insistência. E insistência vira invasão. É aqui que o episódio muda de patamar. Quando a dor pode ser editado, continuar sofrendo deixa de parecer só dor. Para muita gente, passa a parecer recusa, atraso, falha ou desobediência. O risco agora não é a tecnologia existir. É o mundo desaprender a diferença entre sofrimento que precisa de cuidado, sofrimento que precisa de tempo e sofrimento que ninguém tem o direito de simplificar. Tem uma crueldade que a tecnologia não resolve. Você pode apagar a lembrança exata do pior dia, mas isso não garante preencher o espaço que ele cavou. E muita gente descobriria tarde que a ausência também dói. Terapia não desapareceria, mas a pergunta mudaria. Menos o que essa lembrança fez com você, e mais o que sobra de você quando a lembrança sai. Imagine um casamento em que um dos dois apaga a lembrança da pior fase e o outro não. A discussão não morre, ela muda de natureza.
Agora o amor precisa sobreviver a duas versões incompatíveis da mesma história. Você ainda é você quando tira os capítulos mais formadores da própria dor? Talvez sim, talvez não completamente. Porque identidade não é só o que você ama lembrar, é também o que você sobreviveu. Dois irmãos cresceram na mesma casa. Um editou parte da infância, o outro não. Agora os dois carregam famílias internas diferentes e chamam de mentira a lembrança um do outro. E o outro lado aparece rápido. Edição clandestina, apagamento mal feito, memória enxertada, lembrança deslocada, passado corrompido. O alívio real existe. O mercado paralelo fabrica pessoas com arquivo danificado. Essa é uma das divisões mais cruéis do cenário. Quem tem dinheiro não só sofre menos, passa a construir uma biografia mais limpa, mais apresentável, mais competitiva. Classe social vira também classe memorial. Campanha eleitoral, escândalo, culpa pública, arrependimento, reputação. Nenhum sistema de poder deixaria uma ferramenta dessas fora do jogo por muito tempo. O passado editável viraria arma institucional. Imagine a cena. O vídeo existe, a fala existiu, a humilhação existiu, mas o político aparece sereno, limpo, emocionalmente imune ao próprio passado, porque já o reescreveu por dentro. O eleitor passa a disputar não fatos, mas textura moral. Quando tudo pode ser editado, o raro deixa de ser felicidade. O raro passa a ser memória não adulterada. E o mundo começa a vender selos, certificados, backups, provas de passado bruto. Relacionamento sério nesse mundo não perguntaria só com quem você esteve, perguntaria o que você removeu. O amor não termina por traição apenas, termina por atualização silenciosa. Existe algo pior do que culpar quem sofre. É absolver alguém removendo a experiência que o tornaria responsável. Uma sociedade capaz de editar o passado interno começa a correr o risco de fabricar inocências convenientes. Talvez esse seja o ponto mais duro do episódio. Editar memória não seria só apagar dor. Seria transformar identidade, verdade e culpa em coisas ajustáveis. Toda grande libertação testa o caráter das instituições. A pergunta deixa de ser o que a tecnologia faz com a lembrança e passa a ser o que o poder faz com a tecnologia. A dor de muita gente diminuiria de verdade, isso seria real. Mas, se a memória vira arquivo editável, o passado deixa de ser chão e vira versão. Então a pergunta não é se apagar certas dores seria tentador. Seria. A pergunta é outra. Quanto de uma pessoa continua sendo verdade, quando o passado pode ser limpo, reorganizado e vendido como versão melhor?